lips are a little dry. E aí, pessoal, tudo beleza? Na aula de hoje nós vamos falar sobre reprodução sexuada, mas atenção para um recado muito importante antes da aula. Muitos de vocês não estão enviando as atividades, isso é muito ruim, mas assim, não precisa ficar preocupado, vocês ainda têm tempo para enviar essas atividades. E se por acaso vocês estiverem com alguma dúvida, é só seguir os tutoriais das aulas e as orientações, tudo está bem explicadinho. Ou então vocês ainda podem falar com a professora Artemis, beleza? Então agora vamos para o assunto da aula, reprodução sexuada. Nas aulas anteriores e desde quando a gente começou a falar de reprodução, a gente percebeu que a reprodução ela é muito importante, porque ela vai manter a vida. E sem a capacidade de se reproduzir, as espécies elas seriam extintas. Então, recapitulando, a reprodução sexuada ela vai ser um tipo de reprodução. A reprodução assexuada ela já foi falada na aula anterior pela Maria Juliane. Então, na aula de hoje, nós só vamos falar realmente da reprodução sexuada, beleza? Esse tipo de reprodução ele vai ocorrer com a participação de gametas e com a interação e junção de material genético. Então, quando a gente fala da reprodução sexuada, a gente vai ver organismos como animais, plantas, outros seres vivos como os fungos e também os seres humanos, que vão se reproduzir e assim gerar descendentes. No processo de reprodução, então, a gente vai ter a interação dos gametas, como já foi dito, e com a união desses gametas, a gente vai ter um processo chamado de fecundação. Nesse processo, então, duas células, denominadas gametas, que é o óvulo e o espermatozoide, vão se juntar e se misturar, e assim dar origem a um novo indivíduo. O gameta masculino é o espermatozoide, e ele participa como se fosse de uma corrida, em busca da sobrevivência, em busca de fecundar o óvulo, e assim dar origem a um novo indivíduo. O espermatozoide em si, ele vai conseguir chegar até o óvulo por meio de uma cauda, um flagelo, que ele utiliza para nadar e assim alcançar o óvulo. O óvulo, então, é o gameta feminino e é por meio dele e do espermatozoide que a gente vai gerar um novo indivíduo. Professora, você falou sobre geração de indivíduos, você falou de fecundação, mas eu ainda não entendi. Então agora vamos ver na prática como isso funciona. Na reprodução sexuada, então, nós vamos ter sempre dois indivíduos. Um indivíduo masculino e um indivíduo feminino, um macho e uma fêmea. Esses dois cachorros, o macho e a fêmea, eles vão se reproduzir, eles vão ter a interação, então, vão permitir a interação do espermatozoide e do óvulo por meio do processo de fecundação. Durante o processo de fecundação, que vai ser basicamente a junção desses dois gametas, vai se originar então o que nós chamamos de zigoto. O zigoto, então, ele vai se dividir e originar duas células filhas, como vocês podem ver aí na imagem. Em seguida, essas células filhas vão se dividir mais e mais e mais, em várias e várias divisões. Após essas divisões, então, nós vamos formar então um embrião. E esse embrião, ele vai passar por um processo de formação de tecidos, de órgãos e de diversos fatores que vão assim permitir que um novo indivíduo seja gerado. Bom, então, quando a gente vai falar da reprodução sexuada e da reprodução de forma geral, a gente sempre pensa em multiplicação. Multiplicação porque necessita-se de aumentar as espécies. Multiplicação porque as espécies elas não podem ser extintas. Então, esse processo ele vai justamente dar a capacidade de permitir que o meio seja povoado pelas demais espécies, beleza? Parece complicado, mas o processo de reprodução, para ele ser simplificado e para ele poder acontecer, algumas estratégias são utilizadas, como no caso dos rituais de acasalamento. As espécies, então, elas vão justamente utilizar essa estratégia, que é o ritual de acasalamento, para assim poder encontrar um parceiro sexual e se reproduzir.
Quando a gente vê a época da reprodução de muitas espécies, especialmente de pássaros, de anfíbios, que são sapos no caso, a gente vê um comportamento meio estranho, diferente do habitual. Eles mudam de aparência, de coloração, de comportamento, uns se exibem mais do que os outros. Tudo isso para conquistar, garantir a atração do sexo oposto. Esse tipo de comportamento, então, ele pode acontecer de diversas formas e incluir algumas tentativas, como por exemplo a dança. É muito engraçado de se analisar, mas muitos animais, como os pássaros principalmente, realizam diversas danças bizarras e engraçadas só para atrair a fêmea e assim conseguir se reproduzir. Eles realizam diversos movimentos, desde os movimentos de abrir as asas, de balançar o rabo, enfim, é muito engraçado. Outro comportamento também é de se exibir ao máximo, mostrar sua coloração, o quão bonito é, como é o caso do pavão. Quando vê a fêmea, ele geralmente abre essa asa dele, esse rabo dele todo plumado, com essa coloração linda, e consegue assim então atrair a fêmea e fazer os seus pavãozinhos. Outra técnica também de acasalamento é mostrar quão forte o macho é. E assim lutar por busca do seu território, mostrar que a fêmea é dele e que assim ele é mais forte e vai conquistar ela. Esse tipo de tentativa de acasalamento de ritual, que inclui a briga, onde animais lutam, pode ser observada com leões, em alguns casos, principalmente com cervos e animais que possuem chifre. Um caso bem curioso que a gente vê, quando uma cachorra entra no cio perto da sua casa, geralmente a gente vê aquele bando de cachorro junto, latindo, brigando, tudo isso para poder acasalar, para conquistar aquela fêmea. Geralmente o cachorro que mais apanha é aquele que não consegue pegar a fêmea, porque ele não conseguiu conquistar a atenção dela. E a fêmea geralmente tende a querer o parceiro sexual, o macho que mostrou um melhor desempenho. A gente viu então que diversas artimanhas são utilizadas justamente para conseguir um parceiro sexual. A reprodução, então, ela vai ter esses processos, né? Fecundação, a formação do zigoto, o zigoto que se divide e forma outras células que vão se dividindo, e assim formando um embrião que vai depois se desenvolver e gerar um novo indivíduo. No processo de fecundação, a gente vai ter diversos tipos, e vai ser o assunto da próxima aula. Então, já anota isso, se você quiser pesquisar antes o que é fecundação, quais são os tipos de fecundação, e já tá afiadinho para a próxima aula, fique à vontade. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima aula. Um beijo, se cuidem e façam suas atividades, ok? Now the world